Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No texto, Uma Política Diferente, Michele Bolsonaro. Na segunda parte, eu creio que nós, as mulheres, fomos criadas com um senso de missão que envolve sermos poderosas na sociedade, fortes espiritualmente, sensíveis emocionalmente, solidárias na dor e estratégicas nos embates, e tão somente diferentes dos homens, mas nunca menores ou inferiores. Verdadeiramente, os dois gêneros se complementam e se ajudam na criação. Por isso mesmo, almejo ver no Brasil mais mulheres aspirando e alcançando posições políticas, ocupando cargos no parlamento e em diferentes esferas de poder, de liderança e de decisão. Inclusive, o Brasil é privilegiado porque as mulheres são a maioria na população, 51%, e também são a maioria dentre os eleitores, 52%. A despeito dos números favoráveis, temos muito trabalho a fazer para que nossa nação confie mais nas potencialidades femininas e passe a aproveitar mais as nossas competências, que são várias. O mundo está mudando para melhor com o aumento da participação das mulheres em todas as áreas. Nós somos capazes de mudar os rumos da política e da sociedade, trazendo excelentes contribuições. Somos capazes de contribuir significativamente para que a nossa sociedade caminhe mais decididamente em direção ao progresso, a prosperidade, a solidariedade e a paz. No entanto, as mulheres de direita sofrem muita rejeição por parte das mulheres que se inspiram no feminismo. Elas não entendem os motivos pelos quais nós, mulheres de direita, queremos ser femininas e não feministas. Isso não é bem compreendido pelas mulheres progressistas, que são aquelas que querem transformar a sociedade segundo uma visão que, por um lado, toma os homens como inimigos e, por outro, quer competir com eles, assumindo funções masculinas para provar uma pseudo-igualdade. As mulheres de direita são diferentes, não têm preconceito com a maternidade e com o cuidado da família. Valorizam a colaboração com os homens e gostam de ser protegidas em seus relacionamentos. A maioria de nós, mulheres conservadoras, não nos sentimos diminuídas ou usadas, porque cuidamos dos nossos filhos, porque fazemos uma comidinha gostosa ou porque fazemos compras ou atendemos aos outros membros da família. Nós nos alegramos em realizar as tarefas que escolhemos desempenhar. Se o feminismo quer destruir o casamento, as relações de responsabilidades partilhadas, se quer destruir os modelos que os filhos extraem dos pais, nós, ao contrário, queremos fortificar o relacionamento com nossos maridos. Queremos atrair nossos filhos, queremos construir lares e edificar sociedades, bem como proteger nossas gerações, nossas heranças culturais e nossas heranças patrimoniais. Na sociedade, nossos posicionamentos falam mais por nossas ações que por palavras. Vou parar por aqui. Eu deixo o Mike lá fora, gente, vocês ficam escutando o latido dele por trás da minha fala. Eu peço desculpas, mas ultimamente ele anda tão dono da casa que eu sou obrigada a dar um castiguinho nele. Ele tá ficando muito folgado. Às vezes eu quero colocar ele lá pra fora, dá um trabalho danado, ele é cachorro grande, né? Como alguns de vocês já devem ter visto. Aí eu apanho dele aqui pra colocar ele lá pro quintal. Então eu tô deixando ele um pouquinho mais lá na frente, na garagem. E aí ele fica atormentando com os latidos. Eu peço desculpa, mas vamos lá. Em relação ao texto, a Michele, ela cita, né, nesse trecho, né, a questão da mulher feminista e a feminina, né, a mulher de direita e de esquerda, com traços de esquerda. O feminismo como um movimento para buscar uma certa igualdade, o respeito pela mulher, né, a luta para que a mulher possa ter os seus direitos também, mediante aos seus deveres cumpridos, essa parte do movimento é saudável. O problema é que esse movimento feminista foi tomando uma proporção e tomando um caminho de extremismo ao ponto que
As feministas, que se dizem feministas, são aquelas pessoas que tomam aquele posicionamento do tipo assim, eu não preciso de homem para nada. E isso, se a gente for levar ao pé da letra, vai acabar as famílias. Porque se eu não preciso de homem para nada, como é que eu vou formar uma família? Eu preciso de um homem, um ser masculino para formar par comigo. E assim, a gente ter filhos, casar, né, como diz no próprio, dentro da Bíblia, dos conceitos religiosos, né, crescer e multiplicar-vos. Então, se eu tomar por pé da letra que eu não preciso mais da figura masculina na minha vida, eu vou estar sendo, assim, autossuficiente ao ponto de que a família acaba aqui. E a procriação? E a continuidade da vida? A sociedade vai morrer junto com tudo isso. Porque, segundo a nossa genética, né, nós precisamos de um homem e uma mulher para dar continuidade à vida. Então, ao ponto que nós chegamos é um ponto muito extremo. A princípio era louvável, a princípio era ok, precisava mesmo, né, de um tranco, né, de chegar em todo mundo e falar assim, peraí, eu existo, eu sou mulher, eu também posso fazer. Mas como eu pelo menos, independente de movimento feminista ou não, eu sempre falei assim, eu jamais vou ser igual a um homem. Eu não consigo ter igualdade com um homem, até mesmo por uma questão física. Aqui em casa eu fiquei 16 anos reformando minha casa. Eu carregava pedra, eu carregava bloco, eu carregava areia, de pouquinho em pouquinho, né? E o meu marido chegava do serviço e carregava um saco de cimento, porque eu não conseguia carregar um saco de cimento nas costas. A minha questão física já começa por aí, eu jamais vou ser igual a um homem. Assim como hoje existem também os extremistas que defendem, né, que homem, que ele é, como é que eu posso dizer? O homem travesti, né, o homem que se declara mulher. Ele vai lá, o nome social, nós estamos chegando nesse ponto, né? O cara é João, ele vira Maria e ele se inscreve para jogar vôlei, por exemplo. Aí ele tá num time feminino, mas ele é um homem, ele tem condição física forte como um homem. E ele tá lá no time feminino dizendo que ele é uma mulher. Ok, se a gente falar que não é, a gente ainda nós estamos vivendo um momento tão perigoso que se a gente falar, não, o cara não é mulher, gente, ele é homem, ele só tá travestido de mulher, mas o seu físico, o seu porte é todo de homem. Aí ele tá num time de vôlei contra um outro time de vôlei que é totalmente mulher. A força que esse cara joga a bola pro outro time é completamente diferente desse time que é composto só por mulher. Ou seja, a desvantagem física já tá ali. Se o time que esse cara está a ganhar, não é por uma incapacidade do time B, né, formado só por mulher, é pela condição física. Então, assim, nós vamos percebendo que no decorrer desse feminismo, as coisas estão caminhando para uma desigualdade, não para uma igualdade social, para desvantagens daqueles que realmente são mulher. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa postura do autossuficiente, porque nós precisamos dos homens. Aqui em casa eu não consigo fazer tudo sozinha, eu sou viúva há muito tempo. Mas hoje em dia até existe, né? Aqueles trabalhadores, os profissionais, marido de aluguel. Eu entro na internet e procuro um marido de aluguel, um homem que venha trocar fio de eletricidade para mim. Ah, Patrícia, mas tem mulheres que fazem isso? Tem, e seja louvável a sua profissão, a sua condição, né? Mas tem coisas que o homem que é o campo dele, que é a força física, que são as suas condições físicas que permitem fazer. A mulher até vai conseguir com certa dificuldade, ou algumas coisas ela realmente não vai conseguir. Existem, tanto da parte do feminino como masculino, existe essa questão do educar filho, né? A mulher tem que ficar forno, fogão e filho? Não. Existe também do lado masculino essa questão de você também poder ser um bom pai, fazer a comida da casa, limpar a casa, organizar uma casa e criar o seu filho sozinho? Lógico que existe. Não é uma função só da mulher. Mas cá para nós, uma família onde existe esse equilíbrio, né, como a gente viu no texto anterior,
onde o homem realmente assume, ele é o provedor da casa. Mesmo que a mulher trabalhe fora, ela ajuda em prover a casa, mas o cara é que está realmente ali lutando pela sobrevivência da sua família e pela segurança da sua família. E se a mulher ela se coloca nessa posição de parceira, né, não de uma pessoa inferior ao marido, mas uma pessoa parceira, que vá dividir serviços, trabalhos, né, obrigações, deveres com o marido, o filho, vendo esse espelho de pai e mãe, ele cria dentro dele uma segurança, ele cria uma estrutura a qual ele vai levar para uma nova família, vai dar continuidade a isso. Agora, quando começa a desnivelar muito, o homem faz de um jeito, a mulher faz de outro, cada família faz de um jeito. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, os livros vinham sempre com aquela família ideal. Pai, mãe, o filho mais velho, a filha mais nova, né? Aí o irmão mais velho é que cuidava da irmãzinha mais nova. A gente via aquele modelo da família ideal. Aquilo ali, e quando eu comecei a dar aula, eu achava que era discrepante de acordo com a realidade que os meus alunos já estavam enfrentando. Muitos alunos eram de família desestruturada, o qual o pai fez o filho e sumiu no mundo, a mãe criava os filhos sozinha, passavam fome, não tinha essa questão da proteção, do alimento, da segurança. Então, quando você ia dar aula para a criança falando do pai, da mãe, do irmão, da irmã, aquela família, né, um modelo da propaganda da margarina, né, a família ideal, algumas crianças inclusive choravam na sala de aula, porque aquilo elas não tinham no lar delas. Então, eu tenho na prática da sala de aula o quanto é importante essa família da propaganda da margarina, né? Aquela família ideal, como é importante, porque as crianças que tinham isso assistiam a aula, batia com aquilo que elas viviam, tudo tranquilinho, mas aquelas que não tinham, a desestrutura da vida delas era nítida e o choro vinha na sala de aula. E muitas vezes eu intervinha através de palestras, eu trazia parcerias de fora, né? Pessoas de fora para dar uma estruturada, para dar uma segurada naquilo ali, porque a criança, quando ela tem essa falta de estrutura, a tendência dela é se marginalizar. Então, minha preocupação enquanto professora sempre foi nortear meus alunos para que não caíssem em vícios, promiscuidade. E quando eu via que a família era desestruturada, eu ficava nessa preocupação. Aí eu trazia parcerias, pessoas do social, pessoas que trabalhavam com psicologia, pessoas que trabalhavam com dinâmicas, com terapia, pessoas que lidavam com a sociedade, com os erros, as falhas alheias e as consequências, né? E isso daí a gente trazia para estruturar a criança, do tipo assim, você não tem a família ideal, mas você pode fazer. Então a gente sempre trabalhou isso. Dá muito trabalho fazer isso. E quando você tem uma família com um modelo, né? Vamos dizer, um modelo ideal, a escola já não tem tanto trabalho, porque a criança já tem aquilo, para ela é apenas um conteúdo a ser estudado e bola para frente, normal. Então eu tenho na prática isso que a Michelle está falando, né? A mulher, quando começa a ser muito feminista, indo para o extremo, ela acaba deixando de ser aquela pessoa que organiza, que se dedica mais ao lar, porque ela acha que isso está deixando ela diminuída. Ela acha que isso daí não faz parte mais das suas obrigações, dos seus deveres. Que ela tem o dever de trabalhar fora, de se produzir, de estar sempre na academia, de estar sempre cuidando da sua vaidade. Muitas querem desistir de ter filhos, não querem ter filhos. Para quê? Para ficar aqui amamentando, segurando o filho no colo, sendo que eu posso viajar, sendo que eu posso fazer um monte de coisa, eu posso ser empoderada, que eu posso ser poderosa. E com isso aí a sociedade vai entrando numa decadência. Para o sistema corrupto, para o sistema que quer ter a população nas mãos, manipulando essa população, é um pote cheio, né? Agora, aqueles que têm uma estrutura familiar, não é qualquer governo que consegue desestruturar, não, porque é sólido, é firme, é forte. E a gente tem que começar a colocar isso na cabeça, né? Do mesmo jeito que essas transformações foram gerando situações degradantes,
Nós podemos desfazer esse caminho, nós podemos reconquistar os valores que estão sendo perdidos e trazendo isso para as famílias que estão sendo agora educadas, construídas. Nossa, a gente fala muito assim, o meu avô fazia aquele almoço de domingo, então lá no almoço de domingo era minha mãe, minha tia, meu tio, sentado em volta da mesa com os maridos e esposas, com os filhos, os netos, a mesa era gigante e ai daquele que não sentasse no domingo para comer com meu avô. Era algo era estruturado, era algo forte, né? Podia fazer o que fosse durante a semana, mas no domingo tinha que estar lá com meu avô. Era uma família. Quantas pessoas hoje sentam em volta de uma mesa no dia a dia, né? Marido, esposa e filho. Que dirá então reunir a família todo final de semana? A família está se quebrando. E quem dá estrutura para a família e quem quebra a família é justamente o comportamento da mulher, que ela é o comportamento mais forte, né? Mais presença na família é a mulher. O homem, ele tá ali, ele tá presente, mas a mulher é aquela que traz para perto, né? Se você deixar apenas por encargo do homem, até o pastor Cláudio Duarte, ele fala muito nisso. O homem, ele é muito aéreo, né? Ele é muito visão. Então, se chamar ele para jogar bola, ele vai jogar bola. Ele larga a família em 2 tempos e vai jogar bola. Para ele é muito imaturo, para ele tudo é oba-oba. Então, quem traz a responsabilidade do homem junto à família? A mulher. E se a mulher desgarra do homem e fala, faz o que você quiser, pronto. Aí a gente já começa a perder uma série de coisas. Então, eu acredito que dentro do comportamento feminino e feminista, lógico que aquelas femininas não são aquelas que se expõem fisicamente, não tem necessidade de expor o seu corpo, não tem necessidade de expor as suas ideias ao máximo, não precisa provar nada a ninguém, que ela é toda poderosa, que ela é empoderada, não precisa nada disso. A feminina, ela conquista o lugar dela com respeito, com as suas ações, com essa estrutura que a mulher geralmente tem, que já é dela, de trazer, unificar a própria família, né? Então, a feminina, ela ganha esse espaço pela honra, pela dignidade dela, e não pelos gritos, e não pela de querer, como que eu falo, né? De querer convencer os outros das coisas. Então, a igualdade em termos de salário, a igualdade em termos de respeito, né? De ouvir a mulher, até aí eu concordo. Passou disso, aí eu começo a ficar preocupada com os extremismos. Prefiro a posição feminina.